sabe, tem uma pergunta que fica. O que acontece quando uma guerra simplesmente perde todo o sentido? É exatamente sobre isso que a gente vai mergulhar hoje. Um relato em primeira pessoa, direto dos dias finais da Segunda Guerra Mundial. Uma história de pura sobrevivência tirada de contos de guerra. Então, vamos nos transportar para lá. O ano é 1944. O lugar, Alemanha. A guerra está quase no fim. Mas para quem está lá no campo de batalha, a luta já não é mais por vitória, nem por heroísmo. É simplesmente para continuar vivo. E essa frase do narrador, ela resume tudo, né? Todas as grandes ideias, as estratégias, tudo isso desapareceu. O que sobrou foi o desejo mais básico de todos, só ver o sol nascer no dia seguinte. Para a gente entender essa luta pela vida, primeiro a gente precisa sentir o que eles sentiam. A narrativa nos joga de cabeça num verdadeiro manto de cinzas. É essa atmosfera sufocante do campo de batalha. O relato nos coloca direto na trincheira. É um frio que corta os ossos. E a fumaça, ela não só atrapalha a visão, ela parece que apaga o mundo inteiro, sabe? Sufocando qualquer pingo de esperança que ainda pudesse existir. E é aqui que a coisa fica ainda mais visceral, usando o cheiro para nos transportar para lá. O cheiro de metal, de pólvora, misturado com neve manchada de sangue, é uma combinação que torna a realidade da guerra impossível de ignorar. Uma mistura de indústria e morte. Mas talvez o momento mais poderoso seja quando o narrador olha para o inimigo. Ele não vê um monstro, ele vê um espelho. O mesmo cansaço, o mesmo medo. É um reconhecimento assustador de que, no meio daquela tragédia toda, eles eram iguais. Mas como que esse impasse, essa exaustão compartilhada, se quebra? A próxima parte, Fúria em Meio à Loucura, mostra exatamente a faísca que transforma essa apatia toda em uma ação desesperada. E de repente, tudo muda. No meio daquele caos, uma única voz corta o barulho. O grito do sargento Bernard não é só uma ordem. É uma injeção de puro desafio no coração do desespero. O que acontece aqui é quase uma alquimia das emoções. O medo e o desespero, eles não somem, eles se transformam. As palavras do sargento pegam esses sentimentos e os convertem em combustível, numa fúria que impulsiona todo mundo para frente. É uma virada de chave psicológica, ali, no meio do combate. E quase no mesmo instante, o preço dessa fúria se torna terrivelmente pessoal. A morte do Karl não é um número, uma estatística. É a perda de um amigo de infância, um lembrete brutal do que está sendo perdido a cada passo. Isso revela a verdade nua e crua do combate. Não existe tempo para o luto. A perda de um amigo é imediatamente engolida pela necessidade de continuar avançando. O movimento da batalha simplesmente anula a dor. Esse avanço chega no seu clímax, mas o resultado não é nem vitória nem derrota. É algo muito mais estranho. Essa próxima parte, o silêncio do céu, leva a gente para uma virada súbita e aterrorizante na batalha. O barulho da batalha para por um instante, e nesse silêncio, a matemática terrível da guerra fica clara. 50%. Metade dos homens já não estavam mais de pé, em questão de minutos. É uma perda numa escala que é difícil até de imaginar. E essa pergunta fica no ar, porque o silêncio é quebrado sim, mas por um som completamente novo. A ameaça não acabou, ela só mudou de lugar. Agora, ela vem de cima. E a resposta é avassaladora. Não são mais tiros de fuzil. É o ronco profundo dos motores dos bombardeiros. O campo de batalha em terra está prestes a ser engolido por um ataque vindo do céu. Uma escalada de violência que ninguém ali podia prever. E que ironia, né? A mesma voz que gritou para eles avançarem agora grita um aviso desesperado. É o último ato de liderança do sargento Barnard, quase que instantaneamente engolido pelo barulho que se aproxima. O que sobra é essa imagem assustadora. Um céu pegando fogo e um silêncio tão profundo que é mais alto que qualquer explosão. É aquela calma estranha que vem depois da destruição total. Um silêncio que ficou no lugar onde os sons da vida foram simplesmente apagados. Só que a destruição não termina quando as bombas param de cair. A parte final do relato explora como essa guerra, para o nosso narrador, na verdade, nunca acabou de verdade. E aqui está a grande desconexão do trauma de guerra. A história tem uma data clara para o fim do conflito. Mas para quem viveu aquilo, a guerra não acaba. Ela se torna parte de quem a pessoa é para sempre. A guerra continua
porque ela fica presa nos sentidos. As vozes, os cheiros, não são só memórias que vêm e vão. São gatilhos vívidos que puxam a pessoa de volta para aquele campo, de novo e de novo, sem nenhum aviso. A história termina com essa verdade assustadora. A perda final não foi de vidas, mas de algo muito mais profundo. Foi a própria essência da humanidade que ficou para trás naquele campo. E isso deixa a gente com uma pergunta, né? No fim das contas, o que é que morre de verdade em uma guerra?